noite, gente, tudo bom? Para quem está aqui na DJ, meu nome é Luiz e a gente está inaugurando um horário novo na DJ que já aconteceu no passado, eu fiquei sabendo hoje, já tinha algumas atividades, mas quero agradecer muito a presença de quem está aqui fisicamente, né, na nossa sede. Tem gente que está vindo pela primeira vez, sejam super bem-vindas. Você é prata da casa. Não vale. Quero agradecer, sejam bem-vindas, espero ver vocês aqui mais vezes. Quero também agradecer ao pessoal da casa, né, todos que estão aqui também colaborando. Agradecer a Sanofi, que é a nossa parceira nessa ação, que patrocinou esse evento. Ao pessoal que está também na internet, né, nas nossas redes, a gente está transmitindo ao vivo isso no nosso Instagram, no YouTube, e também está tendo a participação do pessoal que faz parte da rede da Bia. E sem me estender mais, eu quero agradecer muito a doutora Denise por essa participação dela, e a Bia também. E temos muito o que conhecer, que conversar, entender esse universo da pesquisa clínica, né, que muitas vezes a gente está muito distante. Então, a gente está fazendo um esforço de trazer esse conhecimento mais para a população, mais para a comunidade do diabetes. O que é a pesquisa clínica, né? E o que envolve tudo isso, né? E não tem pessoas melhores para contar tudo isso, para compartilhar tudo isso, que essas duas pessoas, a doutora Denise, que tem muita bagagem, aceitou esse convite nosso, que vai ajudar a gente a ter um entendimento, a desmistificar e poder colocar um pouco mais de luz e entendimento do que é a pesquisa clínica. Não sei se eu estava enquadrado. Agora eu estou enquadrado? Então tá, gente. Obrigado a todo mundo. Já vou passar e quicar a bola para essas duas figuraças aqui da nossa comunidade da DJ. Bom, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E olha, gente, a gente vai contar uma historiazinha. Eu e a Bia vai participar junto comigo aqui, mas eu vou contar uma história que não é de pesquisa clínica. A gente vai contar a história de vidas, tá? Quem aqui toma algum remédio? Eu tô na DJ, se não tomar remédio, a gente nem imagina. Então, e aí de casa? Pensa aí, levanta sua mão, porque com certeza, no mínimo, em algum momento da sua vida, você tomou uma medicação. E acabou de sair uma medicação novinha. Você está esperando, né? Quer saber o que é? Eu vou contar para vocês o que a gente tem de novo aqui. E isso passa pela pesquisa clínica. A gente vai começar. Vamos lá ver se os meus slides começam aí. Acho que eu vou querer. Se eu ficar aqui, ok? Porque senão eu não vou conseguir. Ó, tem uma cadeira, tá? Aqui? Então tá. Aqui, ok, né, gente? Ó, dá oi para vocês. Então, assim, basicamente, essa história sobre uma medicação, desenvolvimento da medicação e tratamento de doenças, ela vai lá, nós vamos lá bem anos, lá essa história 3.000 anos atrás. Olha só. Quando doença era castigo divino. Então, não se pensava em tratar alguém, porque se a pessoa ficou doente é porque ela merecia, porque brigou com os deuses, e os deuses falaram assim, olha, você não merece, então você não é detentor de saúde, o problema é seu, ou aquela pessoa morria porque não tinha tratamento. E assim era, né? A cura, então, precisava de um Deus olhava, ele orava para o Deus, e aí, se viesse a cura, era uma coisa divina, né? Quem cuidava de doentes naquela época era o sacerdote. Então, eram os sacerdotes que trabalhavam aí com a cura, né? E dependia daquelas porções mágicas que ele tinha e das rezas, né? Porque, na verdade, tinha lá uma forma de tratar e só tinha naquela época. Aí a gente está mudando um pouquinho, eu já cortei bastante dessa história, né? Não vou nem contar muito, mas a gente pensa aí, nós estamos na Idade Média. O que acontecia na Idade Média? Todo o conhecimento da gente não estava nas pessoas que não estavam no clero.
Então, dentro dos local onde ficavam os sacerdotes, na verdade, não sacerdotes, né, os monges, então, nas igrejas, nos mosteiros, estavam lá escondido todo o conhecimento do ser humano. Como ele era, as doenças que tinham e como tratavam. Na verdade, existia ainda uma coisa divina. Então, assim, eles curavam através das formas que eles tinham de conhecimento que estava escondido lá no mosteiro, nos livros que a gente não tinha acesso. Então, a população em geral, quando queria um tratamento, ela ia até o mosteiro, ia até os monges e aí recebia o tratamento daquela forma. Então, ainda a gente não tinha... Aí, boa parte desse saber médico estava guardado nos mosteiros. Passando agora para a Renascença, então, pensando na história, a gente, na Renascença, o que acontecia? Aí começou uma coisa diferente. O ser humano, a pessoa, ela começou a descobrir, olhar para ela, tocá-la, e começou a entender um pouquinho mais como é que era a fisiologia, como era nem a fisiologia, porque na época você ia ver como era o órgão, como era dentro. Então, a gente abria, começava a ver o cadáver, a estudar a pessoa, quando ela morria, e aí você começou a ter um conhecimento do que acontecia. A gente começou a ter anatomia, começou a entender como as coisas funcionam e olhar para o próprio corpo com curiosidade. Quando a gente tem aqui o iluminismo, nesse período onde a gente tinha, e lembrar que eu trouxe para vocês a época de Revolução Francesa, e que a gente tinha princípios de liberdade, igualdade, a gente começou aí procurar, nasceu aí da ideia de buscar a cura, de conhecer, ir atrás da cura, de tratamentos, né? Então ele coloca a razão como um centro e a cura começa a depender do conhecimento. E a partir daí começam a estudar, aparecer os primeiros estudos clínicos. Olha que legal essa história, eu gosto dessa história. Esse é dos primeiros relatos de estudo clínico. Escorbuto é uma doença que a gente tem que diminui, que ela aparece quando a gente tem deficiência de vitamina C. E uma das coisas que a gente tinha em quem ia para o mar, então ficava meses, anos buscando. Imagina alguém que estava lá na Europa, que ia pegar as especiarias lá na Índia. Então, para esse trajeto inteiro, tinha vários marinheiros que acabavam morrendo porque tinham esse problema. E aí, uma pessoa, que esse aqui foi um cirurgião naval, James Lynch, ele pensou assim, vamos dividir as pessoas que estão doentes e vamos dar metade dessas pessoas que estão doentes, a gente dá uma coisa que a gente dá de rotina. Olha só que legal que ele deu. Vinagre, água do mar, cidra, especiarias e um elixir. Ou outro grupo, eram 12 pessoas, 6 recebiam isso e outras 6 iam receber várias frutas. Então, um caldinho de frutas. Quando foi feito isso, ele descobriu então, que só aqueles que receberam os limões e laranjas, eles se recuperavam. Então, nasceu aí o estudo clínico, porque eu dividi 2 grupos e, a partir daquele momento, eu consegui tratar aquelas pessoas. Como é que a gente tratava o diabetes tipo 1 lá em 1921? Alguém sabe? Era uma dieta muito legal, gente. Era uma dieta que era de inanição, porque não podia dar glicose, não podia dar comida, porque aumentava o xixi e a pessoa continuava descompensada. Então, naquela época, era um tratamento que a gente chama tratamento de fome. Você já pensou, Bia, como é que ia ser o tratamento naquela época? Deus me livre. Pois é, né? Então, era assim, era fácil, ó. Dieta de inanição, e tinha umas coisas que eles já conheciam. Tinha aspirina baixava a glicose, se for ver, a gente tem relatos assim, claro que eu preciso muita aspirina para baixar a glicose, até lá eu já já alterei meu estômago, já deu uma gastrite boa, mas a gente também tinha casca de macieira, que eram opções. Hoje a gente tem remédio que é feito dessa casca
de macieira que ajuda a eliminar a glicose pela urina, e vem daí, dos tempos remotos, lá de 1900 e pouco, que a gente tem essa descrição. Hoje a gente conseguiu fazer remédio baseado naquilo que tem o dentro da casca de macieira. Mas é o que a gente tinha, né? E o que acontecia com essas pessoas, antes da insulina? Eu tinha que uma criança que tinha o diagnóstico, normalmente a sobrevida dessas pessoas não era mais do que 8 meses. Era o que era descrito. Fazia dieta de inanição e a gente não tinha. Então, nesse momento, a gente tinha a única opção. Como é que a gente sabe que um tratamento realmente funciona? Como é que eu posso dizer que a hora que eu separei aqueles 12 marinheiros e eu fiz aquela divisão, eu falo, olha, realmente curou. Será que eu tenho certeza que curou, que foi aquilo, não foi aleatório, não foi simplesmente porque aquilo ele ia curar de qualquer jeito e não foi a esse processo? Então, uma das coisas que a gente faz é comparar grupos. Eu pego um grupo, recebe o novo tratamento e eu vou comparar com o tratamento padrão ou uma coisa que não tem remédio. É um placebo, a gente chama isso de placebo. E assim a gente faz o estudo clínico. Eu consigo utilizar, porque eu vou dividir as pessoas em grupos e vou ver o que acontece na evolução. Eu chamo isso de um estudo onde eu consigo comparar 2 grupos. Tá? Então, eu vou fazer aleatório, vou pegar um grupo onde eu não sei quem vai para um, vai para outro, e aí eu começo um estudo clínico. Eu tenho diversas formas de fazer um estudo clínico. Essa é uma forma. Essa aqui é uma outra forma da gente iniciar um estudo clínico. Isso aqui é bem legal, uma história que eu gosto de contar, a história do tomate. O tomate faz parte de um grupo de... É uma fruta, né? A gente come como se fosse verdura, mas ele é uma fruta, não é? Estou certa, né? Aqui. Mas ele é um grupo da família de plantas da belladona, que é venenosa. E durante muitos anos ninguém comia tomate porque achava que era veneno. O que aconteceu que a gente começou a comer o tomate? Foi que alguém, lá em 1820, resolveu pela primeira vez, em praça pública, comer o tomate. Todo mundo ficou olhando para ele. Ele não morreu. Nasce aí o que a gente chama um estudo observacional. Exatamente, né? Mas era isso, então, a partir daquele momento, todo mundo resolveu, olha, ele não morreu, a gente pode aceitá-lo como alimento. E aí a gente chama isso de uma observação, e a gente tem aí o início da possibilidade de estudar um evento, né? Aqui a gente tem algumas coisas que são muito importantes para a gente quando a gente pensa em estudo clínico. Como é que eu vou proteger aquela pessoa? Por exemplo, aquele que comeu tomate podia ter morrido. Então, quando a gente pensa em pesquisa clínica, eu tenho que ter regra de proteção daquele que vai participar do estudo clínico. E a gente tem algumas regrinhas, né? Então, porque no passado a gente teve desrespeito às regras, ou nem tem desrespeito, não existia regra. Eu ia lá, fazia o que eu achei, eu tinha uma ideia. Gente, eu resolvi que se eu tirar uma parte de um pedaço de uma pessoa e colocar na outra, lembra do Frankenstein? Né? Eu vou lá e resolvo. Só que o Frankenstein ele estava fazendo isso no morto. Ele juntou as peças, ele pegou e resolveu juntar e falou assim, ó, aqui é um tratamento. Eu resolvo desse jeito. Então, não dá para a gente fazer pesquisa aleatoriamente e achar, eu quero um novo remédio, vou testar, dou para um bando de gente e vou ver o que faz, o que acontece. Então, a gente tem regras. Primeiro, eu tenho que desenvolver a medicação, eu quero saber se ela é segura, se ela não é segura, e para eu perguntar para as pessoas se elas querem. Elas têm que ser voluntários. E, para isso, a gente chama isso que eu vou... ter um documento que a pessoa vai ser informada do que eu vou fazer. E ela tem que ter essa informação e ela concordar comigo. Tem que ter um comitê de ética, que são pessoas que reúnem, que não são só médicos, são pessoas da comunidade
que leem o protocolo, vão avaliar se aquilo lá é viável e, principalmente, se tem segurança para fazer aquele estudo. E a coisa mais importante, isso é voluntariado. Então, participar de pesquisa clínica é um voluntário. Se eu sou voluntário, hoje eu quero. Se eu não quiser amanhã, eu tenho que ter o direito ou respeito à vontade de não participar. Tá? Então, para a gente, isso são regras rígidas que elas existem para a gente garantir e proteger as pessoas que são voluntárias. Então, como é que um novo tratamento vai chegar para a gente? Primeiro, eu passo pelo laboratório, eu vou desenvolver. Agora é muito legal, porque a gente está numa fase onde ele pode encurtar essa fase, porque eu posso testar com a inteligência artificial, eu faço mudanças na molécula e tudo. Antes de passar para o estudo clínico, eu já faço uma previsão de coisas que podem acontecer. Mas a ideia é fazer testes em células, em animais, e aí eu vou avaliar se essa parte é segura, né? Aí eu vou primeiro passar para um grupo pequeno de pessoas. E aí, em geral, são voluntários que são em pequena escala e muitas vezes eles são sem doença. A gente quer testar como funciona aquela medicação, talvez no não doente. A partir do momento que eu testei em algumas pessoas, eu posso ir para mais adiante e vou para aumentar o meu número de pessoas. A gente chama isso de fase 3. Então, eu tenho a fase 1, a fase 2, a fase 3, que eu vou ampliar o número de pessoas que vão testar aquela medicação, aquele tratamento. E depois eu tenho a fase 4, que é onde eu vou comparar esse tratamento padrão com um número maior de pessoas. Que ela aí, normalmente, quando a gente pensa em solicitar para o sistema regulatório dos países um novo tratamento, eu já tenho os dados da fase 3, tá? Aí, antes de chegar até vocês, ou até a gente, na verdade, eu tenho testes que são feitos nesse laboratório. Eu posso testar in vitro, que é testar em célula, ou eu vou testar em animal vivo. A gente hoje tem várias fases que antes a gente testava em animal vivo, e cada vez mais essa fase de testes em animais ela está diminuindo. Até porque a gente assim, eu lembro da gente testar coisas em cachorro, em outras situações que eram há muitos anos atrás. E hoje a gente tenta preservar essa fase, até porque a gente tem que também ter uma segurança nestes testes em animais. A gente tem preservação também para essa fase. Tem que ter segurança, a gente tem dose, a gente avalia também nos animais. Então, é importante a gente passar por isso, porque tem algumas situações, e aí a gente volta no passado, que é um caso, alguém já ouviu falar de talidomida, que é uma medicação que a gente usava para náusea? A gente testou essa medicação, ela era segura para quem não estava grávida, por exemplo, e a gente descobriu com o uso que a talidomida era uma medicação que, quando dado para a grávida, ela tinha um comprometimento aqui da formação do feto, né? Então, a gente tem hoje muito mais cuidado, por isso que a gente acaba testando em animais, e a gente sempre fala, animal é animal, muitas vezes o rato é rato e gente é diferente. Então, tem coisas que acontecem em animais e que não acontecem no ser humano. Mas sempre que possível, a gente faz essa parte justamente para ter mais segurança a hora que a gente vai, para evitar que a gente tenha problemas graves com as pessoas. E sempre, quando a gente pensa em testar um produto na grávida e em crianças, é a última etapa de avaliação de um produto, porque a gente tem que ter muito mais segurança nessa população, tá? Um outro dado que é bem legal da gente pensar é assim, imagina que eu tenho uma medicação e eu tô louca para ir para aquele estudo clínico porque é uma doença rara, eu não conheço aquilo e eu não tenho tratamento. E aí eu vou para a procura de um estudo, e esse estudo ele é, por exemplo, aberto.
E eu vou lá, eu passo assim, olha, eu vou dar esse tratamento para essas pessoas e eu não tenho comparador. Mas eu sei, um paciente também sabe que ele está tomando aquele remédio. Muitas vezes, quando eu faço isso, qualquer coisa que acontece durante o estudo, eu posso justificar que aquilo tem relação com a medicação. Então, uma das partes que a gente faz também é, quando eu estou estudando um produto, muitas vezes eu faço esse cego, esse placebo, que nem o paciente nem o médico sabe que o que ele está tomando, porque com isso eu isento também de ter aí um viés a hora que eu estou analisando. O outro dado é assim, a pessoa que participa de um estudo clínico, ela tem que ter garantia dos seus dados serem guardados de uma maneira sigilosa. Então, quem é o patrocinador, quem está vendo o estudo e dando patrocínio para aquele estudo, que é quem está analisando o remédio, ele não sabe nada dos dados da pessoa que está participando. Tá? Isso é muito importante para garantir a gente ter segurança na hora que eu tenho os dados daquela pessoa. Então, quando eu falei do sorteio e sigilo, a gente tem o segredo da pessoa que está participando, e muitas vezes eu tenho, quando eu vou fazer um estudo clínico, eu não posso saber quem é que eu vou dizer que vai estar. Por exemplo, eu tenho um amigo, eu quero realmente que aquele meu amigo esteja naquele remédio que vai ter a salvação dele naquele momento. E eu pego e eu vou lá, ao invés de sortear, eu dou, olha, eu tenho certeza que você vai para esse estudo com esse tomando remédio. Eu não posso fazer isso. Então, o médico não pode e o paciente também não sabe, porque eu posso induzir um resultado errado para a pesquisa clínica. Então, é muito importante a gente fazer o que a gente chama de randomização, ou seja, aleatoriamente. É um estudo, daí vem o nome que a gente fala, esse é um estudo randomizado, tá? Ele é duplo cego, que mostra que é aleatório, eu fiz um sorteio, e aí eu não sei para quem vai tomar a medicação e quem vai tomar uma ou outra medicação. Tem algumas coisas que a gente... tem alguns estudos que eu faço aberto, mas ele tem... Estou comparando com um comparador. E tem coisas que eu não consigo fazer o cegamento do produto. E, em geral, todo o estudo que é cego, ele é melhor porque ele não tem esse viés a hora que a gente está analisando, né? Mas tem, por exemplo, estudos de insulina... Muitas vezes eu não consigo cegar essa insulina. Mas, mesmo assim, a gente teve em alguns momentos em que a gente teve que fazer, por exemplo, um produto que ele era injetado em seringa, a seringa era coberta e eu não sabia se eu estava tomando uma medicação ou outra, porque ele estava cego no estudo clínico, o que é bem legal, porque você tem o dado real do que está acontecendo com ele. Esse aqui eu gosto de trazer só para mostrar para a gente como a gente tem que ter segurança em termos de controle de uma pesquisa. Esses são dados de Segunda Guerra Mundial e que a gente, na história, a gente aprendeu muito durante a Segunda Guerra, mas foi de uma maneira muito ruim, né? Porque o mundo conheceu experimentos médicos que eram desumanos, eram feitos sem consentimento, sem nenhum respeito à dignidade humana. E, a partir daí, a gente teve um código, e que é o primeiro código hoje internacional, surgiu daquela época, ele chama Código de Nuremberg, onde a gente tem certeza que a gente tem que esclarecer para a pessoa que vai participar de pesquisa e garantir que vão ter os direitos dela preservados e com ética. E a gente tem hoje, a partir daí, vários códigos que eles se mudam, se atualizam, justamente para a gente ter... a gente costuma dizer que pesquisa clínica hoje, dentro de medicina, é uma das linhas que é mais vigiada e sérias que a gente pode ter, tá? E 4 pilares estão baseados à pesquisa. Então, em autonomia, respeitar a decisão livre de cada pessoa de participar ou não. Beneficência, buscar sempre o maior benefício do paciente, né? Sempre para quem participa. Não fazer o mal, evitar o máximo de
risco de colocar a pessoa em dano, e a gente tem que distribuir em termos de risco e benefício da pesquisa de forma justa e disseminar. Independente do resultado daquela pesquisa, eu sou obrigado a publicar aquele dado, mesmo que não seja um dado que eu gostaria que fosse. Tá? Então, é importante hoje garantir que aquele dado vai ser publicado. Eu tenho que informar o comitê de ética o resultado do risco, tá? O resultado dos estudos. Além disso, a gente tem aí uma declaração de Helsinki que apareceu em 1964, então ela foi definida por uma associação médica mundial, e essa declaração, ela hoje, ela é um marco, né? Então, porque é como se fosse o código de ética de fazer pesquisa clínica. E a partir do princípio central é isso, pensar no bem-estar do participante, sempre ele vem primeiro antes do interesse da ciência ou da sociedade. E ela é revisada periodicamente. O que quer dizer isso? Uma pesquisa clínica não é tratamento para alguém. É importante a gente saber isso. Quando eu estou na pesquisa, eu estou em pesquisa. Então, se eu tenho um paciente que está sob risco e eu quero melhorar o tratamento e ele está sob risco, o mais importante é garantir a segurança do paciente. Eu tiro ele da pesquisa, caso ele esteja com algum risco, e eu mando ele no tratamento, porque eu tenho que garantir a segurança do paciente. Tá? A gente tem leis aqui no Brasil, a gente tem leis e regras, né? Essa é uma resolução da 196, que foi uma regra, juntou várias regras éticas para o Brasil, criou comitês de éticas e que hoje a gente tem já atualização nessa nova lei de pesquisa clínica. A gente tem mais novos aqui, recente, atualizado. Esse meu até está desatualizado, mas é como se eu juntasse regras clínicas de como conduzir uma pesquisa clínica. Eu, como pesquisadora, eu tenho que seguir essas boas práticas. A Bia, como coordenadora de estudo, ela também precisa fazer, ler, entender e praticar dentro de uma coordenação as boas práticas clínicas. A primeira das coisas que a gente é fiscalizado é o que a gente chama de GCP. Ela, para começar a fazer pesquisa clínica, ela passa o GCP, senão ela nem começa, né? Então, cada exame, cada insulina, cada tecnologia hoje que existe, porque algum dia alguém decidiu participar de pesquisa clínica. Então, não existe desenvolvimento de novas terapias se a gente não teve alguém que foi lá como pesquisa, aceitou participar e hoje a gente tem um produto. Tá? Agora nós vamos falar um pouquinho de alguma coisa que, assim, a gente está participando, eu e a Bia, de uma coisa nova. Assim, vocês não sabem como eu fico emocionado só de falar que a gente tem essa possibilidade. Eu estou aqui na DJ, acho que a primeira vez que eu tive contato com a DJ foi em 1987, no primeiro acampamento que eu fui de crianças com diabetes, tipo 1. E aí, desde a época que eu trato, todo mundo chegava para mim e falava assim, quando vai ter a cura? Quando vai ter tratamento? Quantos de ter a doença? Então, assim, a gente não tinha muito o que oferecer, a não ser insulina. E ainda bem que a gente tinha insulina, né? Porque eu já estou partindo da época que eu não tinha muitos recursos. Insulinas eram insulinas mais antigas, mas eu não tinha muito o que oferecer. Se alguém perguntasse, alguém da família, mas eu vou ter que saber alguém da família, eu falava assim, olha, não adianta que eu não tenho o que fazer. Então, por que deixar alguém estressado, que tem anticorpo, ou que tem um risco de ter a doença, se a gente não tem o que fazer? Porque hoje eu consigo oferecer algumas oportunidades de alguém que não tem a doença ainda, ou que está no início da doença, a gente ter um estudo clínico para eles, a gente hoje começou, no Brasil, seguindo o que a gente tem no mundo inteiro, a possibilidade de rastrear e saber se alguém que está do meu lado, da minha família,
Por exemplo, eu tenho a doença, eu tenho alguém de casa que tem o diabetes tipo 1, se ele tem risco do que a outra população que não tem, ou da outra pessoa que não tem. E se eu tiver, eu posso sim oferecer, no mínimo, uma tentativa hoje, que eu já tenho medicação aprovada no Brasil, mas ainda não disponível, e eu tenho também estudo clínico para oferecer para esse paciente. Então, o rastreamento hoje das pessoas com diabetes tipo 1 podem ajudar a gente a ter opções do que fazer para essa pessoa, para poder, no mínimo, se eu não é a cura ainda, não é cura, gente, tá? Não é cura, mas é a possibilidade de talvez intervir na evolução da doença, diminuir o risco da gente ter desenvolvimento de diagnóstico no meio de uma cetoacidose diabética, um risco de mortalidade, porque a gente sabe que cetoacidose pode ter um impacto grande na qualidade de vida da pessoa, e também a gente preparar aquela família de uma maneira diferente do que a evolução da maior parte dos quadros de diabetes tipo 1. Tá? Então, a gente consegue fazer o rastreamento, a gente identificar os sinais aí dentro das pessoas, que existe quem tem diabetes tipo 1, a família tem um risco maior de ter o mapeamento. Como é que a gente faz? Quem pode participar? Normalmente para o rastreio são famílias, são os parentes de primeiro grau de quem tem diabetes, né? Então, pais, irmãos e filhos diretos de quem tem diabetes tipo 1. O teste é uma coleta de sangue, é fácil de ser feita. Depois até a Bia pode falar um pouquinho mais, que ela está também envolvida nesse rastreio. E o próximo passo, a gente conversar com o nosso médico, para quem tem diabetes tipo 1. Se você está aí em casa e você tem diabetes tipo 1, pode conversar com seu médico para saber se alguém da sua família pode participar desse rastreio. E se alguém for detectado que tem anticorpo e que tem o comecinho do estágio da doença, já pode aproveitar e entrar no nosso site da Sociedade Brasileira de Diabetes e se cadastrar, porque a gente vai ter um estudo aí de rastreio e que a gente pode convidar vocês para participar. E agora eu vou chamar a Bia, né, Bia? Conta aí para a gente a nossa história, porque a pesquisa clínica a gente já falou, agora eu quero falar de você. Conta aí para mim, querida. Vamos lá, olá. Fico aqui, fico ali. Aqui, vou vir para cá então, com licença. Passa. Vamos lá. Olá, pessoal. Muito prazer. Eu sou Beatriz, Bia Bética. Tenho diabetes tipo 1. Tive diagnóstico criança. Eu vou contar um pouco a minha história para vocês, a minha trajetória do diagnóstico à pesquisa clínica em DM1, como que o diabetes mudou, transformou a minha trajetória, né? Moldou, na verdade, a minha trajetória, porque basicamente é isso. Moldou quem eu sou hoje. Então, vou contar um pouquinho para vocês. Bom, aqui, né, eu tenho diabetes há 26, eu falei 25, eu acabei de fazer 26 anos de diabetes, agora em agosto, dia 4 de agosto. Então, não, eu, na verdade, estava trabalhando muito e eu até 5 da tarde não lembrava. E todo ano eu lembro, esse ano não deu tempo de lembrar. Não deu. Mas eu sou biomédica, sou comunicadora também, mas hoje eu faço mais a parte da biomedicina. Sou coordenadora de pesquisa clínica em estudos de diabetes tipo 1. Sou mestranda em clínica médica na UFRJ. Educadora em diabetes, faço parte do conselho editorial da Diabetes Magazine. Sou membro do departamento DM1 no adulto na SBD. Jovem líder em diabetes aqui pela DJ. E idealizadora do perfil Biabética nas redes sociais. Bom, tudo começou aqui, quando eu tinha 6 anos. Eu descobri o diabetes, né? Foi um diagnóstico relativamente tranquilo, porque eu não fui internada, não precisei passar pelo trauma da internação, nem da cetoacidose, que a grande maioria passa. E eu acredito que o fato de ter a Solange, esse anjo aqui, tornou tudo mais tranquilo também, né? Eu diagnostiquei em consultório com ela. Tive muita educação em diabetes por todos os anos com diabetes. Até hoje ela é minha médica, né? E ela também tem diabetes. Então, assim, eu acredito que ter esse contato, né, com outras pessoas com diabetes faz toda a diferença, né? E você ter também ali uma visão positiva e que vai dar tudo certo, vamos se cuidar e etc. Isso faz muita diferença a longo prazo, né? Então, eu
precisei ter um amadurecimento muito rápido, né? Com 6 anos de idade, ter que pensar que eu tenho que cuidar da minha glicemia. Mesmo tendo os meus pais ali, né? Eu tinha aí na minha cabeça, eu tenho que avisar para meus pais se eu estiver me sentindo mal. Eu tenho, né, que ficar ligada um pouco nisso. Então, isso acaba tendo um amadurecimento muito rápido, né, na criança. E minha família sempre foi uma família muito acolhedora e sem preconceitos. Então, isso também ajudou muito a ter uma visão, né, positiva em relação ao diabetes, né? A gente nunca teve nenhum preconceito. É sempre muito, assim, muito tranquilo de lidar. Todo mundo ajudava, sempre sem restrições nem nada. Então, isso também ajudou bastante. Não tinha dieta, exatamente. Eu não tinha dieta. Era assim, eu ia pra festa, eu comia o que eu queria comer e aplicava insulina. E aí, depois minha mãe resolvia a besteira que acontecia depois, mas era isso, a gente não tinha restrição, então eu não via o diabetes como algo muito ruim. Era chato aplicar insulina, claro, chato medir a glicemia, claro, mas não era, assim, horroroso, nossa, pior coisa do mundo. Nunca foi assim pra mim, e a Solange ajudou muito a não ter esse pensamento, minha mãe também, ele sempre ajudou muito bem, e sempre muito positivo. Então isso realmente fez muita diferença, né, na minha vida hoje. Outra coisa que fez muita diferença foi o conhecimento. Acesso ao conhecimento e acesso à tecnologia. Com 12 anos, eu comecei a usar bomba de insulina. Essa aqui sou eu com 12... Eu com 12 anos usando a primeira bomba de insulina, sem sensor, que não tinha sensor na época ainda. Mas eu passei a entender muito mais e a participar ativamente do meu tratamento. Eu passei a entender o que as minhas ações causavam na minha glicemia, né, no meu dia a dia. Então, isso fez bastante diferença também na minha forma de enxergar. E a minha primeira bomba de insulina foi um presente. A gente não tinha condições de comprar. E o chefe do meu pai comprou pra gente a primeira bomba de insulina e meu pai passou a comprar só os insumos. Então, assim, muito cara a bomba de insulina. E a gente conseguiu ter esse acesso, né, por um presente do chefe do meu pai. Eu ganhei muita autonomia, né, para poder tomar as decisões, e isso despertou um interesse muito grande em mim pela área da saúde nessa época. Eu gostava muito de biologia, de história também, mas de biologia, mas eu não gostava muito de estudar. Assim, eu não gostava de ficar revendo coisas, só de assistir às aulas, mas de estudar mais ou menos. Então, não fui muito incentivada a fazer a área da medicina, porque eu falava, não vai passar, não vai fazer, não faz, não vai passar. Mas tudo bem. E aí eu fui para comunicação. Primeiro, né? Foi primeiro para comunicação porque falaram que seria o mais interessante na época e que eu era muito comunicativa e que eu gostava de falar e que para mim seria um perfil melhor, porque é isso, você é boa nisso. E aí, na época da faculdade, quando eu estava quase finalizando a faculdade, eu conheci um defensor público no Rio de Janeiro, na rua, na praia, assim, comendo acarajé. Eu comendo acarajé, claro, obviamente, fazendo contagem de carboidrato. E ele viu minha bomba de insulina. Nesse momento aqui, eu não estava usando ainda com o sensor. Essa aqui já é bomba nova que eu estava usando, mas eu estava usando uma bomba tipo aquela azul, né? E ele perguntou, você usa sensor? Eu falei, não tem condições, não dá, né? A bomba que tem hoje não tem nem condições. Ele, você sabia que você pode conseguir pelo estado do Rio de Janeiro? Aí eu, como assim? Como assim? E aí ele me deu o passo a passo de como entrar com uma ação e conseguir, de fato, a bomba de insulina. E aí, quando eu entrei, consegui, deu certo, eu pensei, eu preciso passar isso para o mundo. Eu preciso divulgar essa informação para as pessoas, né, de que vocês podem conseguir, né, o tratamento, né, dessa forma. E aí, eu criei o Biabética. Nasceu em 2015 o Biabética porque eu resolvi criar um blog e um canal no YouTube para falar sobre isso e também para falar sobre diabetes no geral, para compartilhar a minha experiência com diabetes, para compartilhar, né, o que eu sabia, o que eu tinha aprendido todos esses anos com a minha médica. E eu achava que as pessoas precisavam saber, porque eu ouvia muita gente falando coisa que não tinha nada a ver. Eu falava, não é possível, eu preciso compartilhar isso, preciso botar isso na internet. E aí, depois do blog do YouTube, veio o Instagram, e aí cresceu bastante, né? E eu resolvi fazer, nessa mesma época que eu estava no finalzinho, né? Foi quando eu fiz o meu TCC em comunicação organizacional. E aí a minha orientadora falou, cria um CNPJ para isso. Faça disso algo maior. Vamos fazer aqui, vamos fazer o seu TCC, vamos criar uma organização mesmo. E a Biabética se profissionalizou por conta do meu TCC. E hoje é um perfil bem legal, perfil grande, que eu tenho muito orgulho, né, de ter criado, e olho para trás assim, olha, aqui há 10 anos atrás, eu com esse cabelo vermelho, enfim. Outra pessoa, mas ainda sou eu, tá? Ainda sou eu.
E aí, em 2017, eu fiz o treinamento de Jovem Líder em Diabetes. E mudou muita coisa na minha vida. Assim, eu queria aprender mais sobre diabetes, queria não falar somente sobre mim, queria poder, né, enfim, ter mais conhecimento para passar para as pessoas. E eu me apaixonei pela educação em diabetes. Mais ainda. Fui para o acampamento do NR, fui monitora, e aí tive mais conhecimento, mais vivência com outras pessoas, tive ali, né, enfim, toda a vivência do acampamento, que foi incrível, e me matriculei em biomedicina no mesmo ano, porque eu achei que, assim, eu estava era aquilo, eu precisava fazer aquilo. E voltei lá para a Bia de 12 anos, que se interessava muito por biomedicina, quer dizer, muito pela biologia, na verdade, e, enfim, me encontrei, né? Me encontrei de verdade. E aí um sonho antigo foi realizado, eu me formei em biomedicina no ano passado. Eu quis entender ali a ciência por trás do tratamento de diabetes, quis poder, né, trazer mais conhecimento para as minhas redes sociais, trazer mais conteúdos mais focados mesmo em educação em diabetes. E fiquei muito apaixonada pelo tema de imunologia. Né? Na faculdade, ali, o tema que eu mais gostei foi imuno, porque, de fato, tem a ver, né, com diabetes tipo 1, né, são os anticorpos. E aí, eu tive meu primeiro contato com a pesquisa no meu estágio. Né? Na verdade, foi um ano antes de eu ter me formado. Eu me formei em 2025, em 2024, eu fiz um estágio em pesquisa clínica com a doutora Melanie Rodak, lá na FRJ. E aí, ela me apresentou a pesquisa clínica. Falou, olha, vamos lá, vamos fazer aqui, a gente tem um projeto muito legal que vai acontecer daqui a alguns anos, que é o projeto de rastreamento de DM1. E eu quero que você entre aqui. Vamos fazer alguma coisa aqui que vai ser legal. E eu fui aprendendo, não fazia ideia como é que era, não entendia sobre a área, né? E fui gostando. Eu sou uma pessoa organizada, eu sou uma pessoa, né, que sou muito cri-cri com as coisas, então isso são qualidades de uma coordenadora de pesquisa. E eu passei a estudar sobre o diabetes tipo 1 pré-clínico. Eu não conhecia, né, não sabia na época que eu entrei, né, no estágio. E eu fui aprendendo, comitê de ética, não sei o que lá. E deu tudo certo. Né? Hoje eu sou coordenadora de pesquisa e também eu faço mestrado em clínica médica. No mestrado, eu estou fazendo um projeto multicêntrico de rastreamento de DM1. Né, de parentes de primeiro grau em DM1, lá na FRJ. A gente está rastreando nessas pessoas e o meu mestrado vai ser descrever os anticorpos. Né? Eu não vou acompanhar, né, depois, mas eu vou descrever os anticorpos e a gente vai fazer isso no Brasil inteiro. Então, depois a gente pode conversar até mais sobre isso. Quem quiser saber, é de 2 a 35 anos, lá no Rio de Janeiro. E hoje eu sou coordenadora de estudos clínicos, né, em diabetes tipo 1, com pacientes recém-diagnosticados. E, para mim, é o maior privilégio possível eu poder pegar o paciente logo no início do diagnóstico e trazer ele para a luz. Né? A pessoa que foi ali, que teve um trauma, talvez, no diagnóstico, teve uma cetoacidose, teve uma situação assim, e ter contato com esse paciente durante a pesquisa clínica. Né? Além de coordenar, né, além de coordenar a pesquisa clínica, né, eu tenho contato ali, faço educação em diabetes, então isso para mim é muito importante. E o que eu quero passar aqui para vocês é que o conhecimento ele muda a minha vida. Pode mudar a vida de vocês também, pode mudar a vida de todo mundo. O conhecimento é sempre extremamente importante. E talvez a próxima resposta que transforme o diabetes comece com uma pergunta feita por alguém aqui dessa sala. Então, muito obrigada. É isso. A gente agradece. Já temos algumas perguntas aqui. Mas quem também aqui quiser fazer pergunta, é só levantar o braço que a gente coloca o microfone à disposição para facilitar e o pessoal lá de casa também poder ouvir, né? A gente tem aqui uma pergunta que eu acho que é interessante, qual o papel das redes sociais na disseminação de informações sobre pesquisa clínica e como garantir que esse conteúdo seja confiável, acessível e de fácil compreensão para todos. Né? A gente poder, nesse espaço midiático de troca de informação, que a gente abre a janelinha e fala com todo mundo, o que a gente pode tirar de proveito das redes sociais nesse momento da sociedade que a gente está vivendo agora.
começar. Bom, eu acredito que a gente tem um potencial muito grande, né, de acesso às pessoas com as redes sociais. E o papel das redes sociais, assim, é de fato disseminar informação. Só que é muito importante ter responsabilidade, né, no que vai ser falado. Tem que ter pesquisa, tem que ter fonte do que está sendo falado. Não basta simplesmente, eu acho que é isso. Não é eu acho, é o que é fato. Né? Então tem que ter ali as fontes, né? Então, assim, tem que ter responsabilidade, né? Não é qualquer pessoa que pode falar, né? E não é qualquer coisa também que pode falar. Então, eu acho que é isso. O problema é que isso não acontece. Não. Né? Então, pra gente, quando você, tô imaginando aqui, paciente recebe o diagnóstico, a pessoa que recebe o diagnóstico de diabetes. E aí, antes, o papel da DJ era: não tem ninguém que eu conheça que tem diabetes. Ou eu tenho uma doença, que é uma doença crônica, mas não tem ninguém que tem. Então, o que a gente faz? A gente vai juntar e vai procurar aonde tem pessoas ou grupos e a gente vai atrás. Então, a Associação de Diabetes, ela foi criada justamente por isso, porque não existia rede social na época, a gente não tinha onde buscar e a gente tinha pessoas que juntas detinham conhecimento e passavam para outra pessoa. E hoje a rede social ela faz essa função, né? Por isso que é tão importante a gente, quando vai buscar uma informação, a gente ter certeza se aquela informação ela é de uma fonte segura. Porque muitas vezes vem uma informação errada. Quantas vezes a gente já viu, até assim, agora então no mundo de inteligência artificial, você pega uma pessoa, fala que ela está dando um remédio, por exemplo, que oral, uma casca de maçã que cura o diabetes. E ele vai lá com toda aquela imponência, o cara fala assim, eu sou o doutor, que muitas vezes não tem nem registro como médico, e ele sai vendendo uma medicação nova como se fosse a cura daquela doença. Então é muito importante a gente, como profissional, principalmente a gente que tem uma visibilidade, a gente garantir qual é a fonte que a gente está falando, né? Principalmente de onde vem aquela informação, porque aquilo muda vidas. A gente não pode esquecer disso. Quando eu vou buscar uma informação, eu tenho que ter alguns dados. Então, perguntar, aqui nós estamos numa associação de diabetes. Então, procurar para o nosso médico, procurar alguém que me dê uma fonte segura. Por exemplo, a sociedade, se eu tenho alguém que é recém-diagnosticado, eu procuro informar para o meu paciente, olha, vai na associação, pega um Instagram da associação, porque lá a gente tem mais segurança que vai ter uma informação segura. Ou eu pego uma sociedade médica, eu pego uma associação que a gente tem mais segurança para poder ir atrás da informação. Né? Porque a gente sabe que mesmo influenciadores, eles vão contar a sua história. E nem sempre a história daquela pessoa é a melhor história. É a melhor forma da gente seguir. Então, o tratamento dele nem sempre é o melhor esquema de tratamento. Então, é importante que a gente olhe quem que a gente está seguindo. É verdade, é super importante mesmo. E assim, a gente ter como telespectador também esse filtro, né? Poder olhar e, olha, deixa eu ver essa pessoa aqui, o que ela faz, né? Ela tá falando só dela, ela tá falando, né? Enfim, é algo muito bom para ser verdade, desconfia. Porque, né, quando é muito bom para ser verdade, realmente a gente tem que desconfiar. Pesquisar, olhar, enfim, em fontes mais confiáveis que vocês de fato confiam, né? Então... Mas é um mundo difícil, gente. A gente sabe que um rede grande social desafio. é um grande desafio. Falando ainda disso, né? Quais são os principais receios e dúvidas que o paciente tem ao considerar participar de uma pesquisa clínica? Logo no começo, né? Então, o que ele traz de questionamento, dúvida, insegurança? E como que a gente pode desmistificar esses pontos?
Eu vou contar da minha história, né? Porque eu trabalho com pesquisa clínica desde 2001, então é bastante tempo aí de história. Acho que a coisa que mais vem, primeira coisa que vem é assim, eu vou ser ratinho de cobaia, vou ser cobaia, ratinho de laboratório, porque todo mundo traz esse medo, né? Como eu falei, pesquisa clínica é uma das áreas mais rigorosas na área médica. Então, uma das coisas que a gente mais desmistifica em cada termo de consentimento que a gente vai aplicar para o paciente é explicar o rigor da pesquisa clínica, né? Com segurança que a gente tem atrás daquilo para propor para que o paciente dá para ele a chance de participar da pesquisa clínica. Mas isso, com certeza, é uma das principais dores do paciente, é essa. E quanto tempo vai durar? E se eu vou ficar com remédio? Tem alguma coisa a mais? Não, essa é uma, assim, no meu caso, pouco tempo de pesquisa, mas no meu caso o principal eu vou conseguir o remédio ou vai ser o placebo? Como que eu sei? Não temos como saber. A gente espera, a gente sempre quer que sim, mas o grupo placebo também é muito importante. Muito importante, porque é assim que a gente sabe se realmente está funcionando, né? Então, aquele pedaço que a gente falou no começo, assim, eu não tenho, se eu não fizer essa parte, eu não vou conseguir saber que o que o paciente referiu ali, ele tem a ver com a medicação ou é simplesmente um outro problema que está acontecendo e que eu tenho que investigar. Então, são dores que a gente sempre tem que discutir com o paciente, né? Para quem está chegando assim nesse conteúdo pela primeira vez, né? Explicar de todo esse processo, né? E lá no começo a pesquisa, a pergunta é: por que a pesquisa clínica é essencial para o avanço do tratamento do diabetes? E como isso impacta diretamente a vida das pessoas, né? É o remédio que você toma todos os dias. Se eu não fizer a pesquisa clínica, você não vai conseguir tomar nenhuma medicação. Nem a Novalgina que você toma para dor de cabeça, ou nem para aquele remédio para febre. Se eu não fizer pesquisa clínica, eu não tenho aprovação dessa medicação. Então, não dá para ir um tratamento, não tem tratamento novo se não tem pesquisa clínica. É isso, se a gente quer um dia ter a cura do diabetes, tem que ter pesquisa, gente. A gente quer tratamentos melhores do que a gente tem hoje, tem que ter pesquisa. Agora é uma pergunta para fomentar. Quais são os principais desafios na condução do estudo clínico no Brasil? E o que poderia ser melhorado para ampliar o acesso aos pacientes, né? A gente poder maximizar isso. Como que a gente chega em mais pessoas? A gente está aqui nesse esforço. Nós estamos fazendo isso, informar a população do que é pesquisa clínica, né? A base de tudo é informação, né? Tem um aspecto que é importante, assim, a gente falou do regulatório, né? Então, uma parte que, assim, onde começa a pesquisa clínica é a hora que eu vou submeter aquilo para o comitê de ética, o tempo que leva para ser essa submissão, quanto de regulatório aquilo. Então, você imagina assim, há uns 10 anos atrás, a gente tinha dados de que no mundo inteiro, só 2,5% das pesquisas mundiais chegavam no país. E o principal problema disso é porque a gente tinha um regulatório, ou seja, quando a gente chama regulatório, é o processo de análise daquele produto, daquele, a gente chama de protocolo, ele demorava tanto que, para a inclusão, por exemplo, de uma doença que eu preciso de um resultado rápido, imagina no Covid, né? A gente tem um bom exemplo Covid. Para eu ter vacina para uma doença que estava matando muita gente, eu precisava ter aprovação rápida
dos processos regulatórios, ou seja, análise rápida do dado. Esse protocolo dá para ser, ele é seguro. A partir daí eu tinha a importação do produto, eu desenvolvi o produto, e aí eu podia fazer a pesquisa clínica e depois submeter para análise de segurança. Então, esse processo, se ele demorar muito, muitas vezes eu não consigo trazer essa pesquisa para o Brasil. Para a gente acelerar esse processo, hoje ele está mais acelerado, uma pesquisa clínica não demora, um projeto que vem para cá, ele não demora 1 ano, 2 anos para ser aprovado ou para ser analisado, porque nem todo projeto ele é aprovado. Mas esse processo, quando você abrevia o processo, você tem mais chance dessa pesquisa vir para o Brasil, né? E a coisa mais que para a gente faz muita diferença é o Brasil, a dificuldade de acesso e a diversidade que a gente tem da população torna o país um local atrativo para trazer a pesquisa, principalmente se eu tivesse regulatório com menor tempo, porque eu consigo colocar aprovação e começar a tempo pesquisa. A gente tem, nós estamos falando de diabetes, que é uma doença crônica, mas, por exemplo, se a gente pensar em Covid, se eu não tivesse acelerado o processo, eu não teria vacina no tempo que a gente teve. Então, para quem nunca entrou em contato, uma pesquisa dura em média 2 anos? Não. Depende do que eu estou analisando. Tem pesquisa que é 6 meses, tem pesquisa de 1 ano. Então, depende do que eu estou analisando, a medicação que eu estou avaliando, porque nós estamos falando em pesquisa clínica, mas eu posso avaliar, por exemplo, um novo aparelho, uma nova bomba de insulina. Ela passa pelo processo de pesquisa. Então, depende do que eu estou analisando, eu tenho dados que são avaliados. E quem vai determinar isso são dados estatísticos que a gente tem. Quando você vai desenhar o protocolo, eu vou estudar qual é a doença, a raridade da doença, quanto tempo demora para eu achar esse paciente, qual é o N que eu preciso, o número de pacientes que precisam para ser analisados e, principalmente, por exemplo, qual é a doença que eu quero analisar. Os estudos que a gente tem hoje de risco cardiovascular, eles são pelo menos de 3 a 5 anos, que é quando a gente espera que tenha um evento para poder contar o número de eventos dentro do estudo. Então, dependendo da doença que eu estou analisando, a medicação que eu estou avaliando, esse tempo de pesquisa pode ser diferente. Você falou que o Brasil tem uma diversidade muito grande em termos de etnia, enfim, tem negros, brancos, população nós todos indígena. Que estamos aqui somos brasileiros. Se a gente for avaliar, né, o branquinho desse tem um que é mais... Tem amarelo, descendência índia, de indígena, tem amarelo. Então, assim, a gente tem uma diversidade e isso, para um estudo clínico, é muito importante. Como que fomenta a participação dessas pessoas e para ter essa representatividade? Divulgando, fazendo o que a gente está falando sobre pesquisa, que é uma coisa, um segmento muito rigoroso, ele é vigiado, ele é seguro para a hora que você começa a avaliar. Então, que mais importa é a pessoa que está, o voluntário. Então, são esses dados que vão fazer com que a pessoa tenha interesse. E é uma coisa interessante, por exemplo, você pensar nos Estados Unidos, a maior parte dos locais onde desenvolvem pesquisa, elas estão listadas. Por exemplo, as associações, dentro da associação tem uma lista de estudos clínicos, quando começa, a medicação que está sendo estudada, os locais onde estão participando, os centros que estão participando estão lá registrados. Então, por exemplo, se você quiser, eu quero ter uma doença rara que tem 5 casos. Você vai lá numa associação e procura aquilo, você consegue saber onde está tendo pesquisa naquela área. Então, doenças raras no Brasil, você tem centros de doenças raras e eles têm listado quais são os locais onde estão tendo pesquisa na área. E esse mapeamento vai acontecendo com a participação e envolvimento
desses atores. sociedade. Da sociedade. É. Né? Dar acesso à informação, né, que a gente está fazendo hoje aqui e divulgando muito. Tem que divulgar muito, muito mesmo. Ó, tem uma aqui que é para todos e vai nessa direção. Como que a gente pode aumentar a conscientização e o engajamento da comunidade do diabetes com relação à participação dos estudos clínicos? Eu diria que criando conteúdo. A gente criar os mais diversos conteúdos para atingir os mais diversos públicos. Porque a gente tem conteúdo, tem YouTube, tem Reels, tem Live, tem TikTok. É criar conteúdo para todos os públicos, de todas as formas, de forma mais informal, forma mais formal, para todas as idades, todos os públicos. Acho que o primeiro passo pode ser esse. Com certeza, com certeza. A gente está aqui também fazendo isso. Alguém aqui na plateia tem alguma pergunta? Vou passar o microfone para você. Boa noite, meu nome é Samara, tenho 34 anos, tenho diagnóstico há 14 anos já de diabetes. Fui internada com a glicemia em 1.200, só que eu não tive nenhuma das complicações, somente tinha muita sede e muita vontade de urinar. A minha pergunta é em relação à pesquisa. Essa pesquisa que vocês estão fazendo, ela somente rastreia os descendentes para diabetes tipo 1 ou os seus antecedentes também? Porque, no meu caso, na minha família, eu sou a primeira e única diabética tipo 1. Todos da minha família, tanto do meu pai quanto da minha mãe, são diabéticos tipo 2. Minha mãe sempre foi hipoglicêmica. Meu pai, agora que ele desenvolveu a diabetes tipo 2. Nessa pesquisa, vocês conseguem fazer esse rastreio dos antecedentes? Parente de primeiro grau. Sim. E faixa etária, né? Então, acho que é importante o rastreio, você tem uma faixa inicial, então eu não vou rastrear, por exemplo, um recém-nascido, porque a chance da gente ter uma doença autoimune num recém-nascido, ela é pequena. Então, nós temos padronizado qual é a faixa, quem que a gente vai rastrear e até quantos anos. Então, por exemplo, eu não vou rastrear alguém que tem 70 anos, porque eu não tenho nem como tratar. Mas, por exemplo, eu tenho um paciente que tinha 75 anos quando a gente fez o diagnóstico pela primeira vez de DM1. E era o início da doença. Ele não tinha ele não tinha nem diabetes antes, mas ele veio com diabetes tipo 1 aos 75 anos. E eu só rastreei aquele paciente, só fiz dosagem dos anticorpos, não é o rastreio para essa, mas eu fui buscar os anticorpos porque ele não fechava o diagnóstico para diabetes tipo 1, tinha alguma coisa estranha para diabetes tipo 2 e eu fui buscar. Então, assim, tem faixas etárias onde a gente tem um risco inicial. A ideia é, por exemplo, na Itália, eles estão rastreando a população inteira. Nos países nórdicos, eles já estão rastreando a população inteira. No Brasil, que a gente tem, é um país que não tem recursos, a gente vai começar o rastreio nessa população que a gente sabe que tem 15 vezes mais chance de ter alguém da família com um anticorpo presente do que o restante da população. Fazendo essa primeira etapa do rastreio, pode até ser que no futuro a gente consiga rastrear também uma população maior. No momento, igual, por exemplo, hoje a gente tem o teste do pezinho, você tem doenças que têm uma incidência na população que justificavam rastreio. Então, toda a população hoje ela é rastreada por doenças raras que podem acometer na primeira infância, então, e que impactam na vida daquela pessoa, né? Então, neste momento, a gente não faz o rastreio da população como um todo. É um sonho. Em breve, talvez. Sim. Sonhamos assim. Que eu tinha recebido uma notícia de uma das médicas que eu passei, que ela falou que poderia pular, né, hereditariedades para poder ter o diabetes tipo 1. Provavelmente a minha bisavó, minha trisavó teve lá atrás,
não diagnosticada, e pode ser que pulou algumas gerações a vir a eu ter a diabetes tipo 1. Então foi esse o diagnóstico fechado que a médica tinha falado para mim. Eu acho que é importante a gente chamar assim, o diabetes tipo 1, ele tem uma herança genética, Sim. né? A gente tem um HLA, que é uma parte do gene que carrega a chance da gente ter a doença. E aí o meio externo, ele vai lá e facilitar aquela doença. Como você vê em toda doença autoimune. Então, assim, não é que pula gerações, é porque ninguém teve a manifestação para estimular o sistema imune ali para desenvolver essa doença. Talvez Tá. por não existir o estudo anterior, né? A gente não tinha um rastreio anterior, porque não tinha o que fazer antes, né? Eu acho que assim, é a doença, a evolução é como o diabetes tipo 1 tem a manifestação. A gente está falando aqui dessa doença que aqui na nossa população ela tem uma incidência não alta. Mas, por exemplo, no país como Finlândia, tem 36 para cada 100 mil habitantes. Então, é uma incidência maior, talvez justifique para aquela população ser rastreada, né? A gente não vai conseguir saber, né, seus bisavós, seus avós, mas se tiver irmãos, filhos, a gente consegue rastrear. Eu tenho uma irmã que não tem absolutamente nada. Nem pressão alta, nem diabetes, absolutamente nada. Testou o anticorpo dela já? Não foi testado, porém, ela fez todos os exames de rotina, tudo, e não consta nada. Muito obrigada. Tem mais uma aqui que é uma mensagem para quem está pensando em participar de uma pesquisa e tá marinheiro de primeira viagem. Então, qual que é a mensagem que cada uma de vocês deixaria para uma pessoa com diabetes ou que é um familiar, que faz parte de um núcleo, né, de diabetes, que nunca considerou participar de um estudo clínico? Esse aqui é um convite para você para participar, porque tem duas coisas interessantes quando você pensa em participar de pesquisa clínica. Um deles é você ter a chance a novos tratamentos, na hora que você está participando da pesquisa clínica, mas a outra chance, e que eu acho que para mim, me movimenta muito, é a possibilidade de não só você ter o benefício, mas que outras pessoas também tenham a chance de ter melhores tratamentos a partir do momento que você, participando da pesquisa, pode influenciar a possibilidade dessa medicação estar disponível depois que ela for aprovada, se ela for aprovada. Então, o benefício é para a pessoa que ela está participando, mas também pode ser um benefício para outras pessoas. O tratamento do escorbuto, por exemplo, começou lá no navio e hoje a gente já sabe que quando vai ficar muito tempo fora, eu não posso esquecer de comer frutas cítricas, porque a gente diminui o meu risco de ter problemas. É isso. Eu ia falar que, assim, às vezes a pessoa fica com medo de participar por cair no grupo placebo. E o que eu posso, né, enfim, dizer é que mesmo que caia, você vai estar ajudando outras pessoas, você vai estar com acesso à informação ali, vai estar, né, com toda a assistência e é uma oportunidade, né, de ajudar. E tratamento também, né? Porque a gente está, a partir do momento que você está participando da pesquisa, você tem ali acesso ao médico, a muitas vezes um tipo de tratamento que a gente não tem, né? Até pessoas, porque em pesquisa clínica você tem que saber tudo daquela pessoa. Até assim, eu tô com uma coceira no meio do dedão, do cantinho do pé, eu tenho que saber. Então o médico vai estar sempre em contato com você o tempo todo e tudo que acontecer é importante, a gente tem que anotar. Se a gente olhar uma bula de um remédio, por exemplo, você vai ler, tem lá descrito, sei lá, cai a unha do dedinho do pé. É porque alguém teve, durante a pesquisa, teve aquilo, foi importante ser notificado e a partir daquilo eu tenho na bula. Porque a bula surge exatamente das observações que a gente teve durante a pesquisa clínica. Boa noite, sou Verônica, mãe do Miguel.
Ele foi diagnosticado com diabetes tipo 1 há aproximadamente 10 meses. E eu gostaria de saber, ele tem uma irmã por parte de mãe, que tem 25 anos, e uma outra irmã com 5 anos. Ela poderia participar, mesmo não tendo pai e mãe em comum, esses irmãos? É rastreio. Então, o que significa isso? Eu vou coletar um exame e esse exame eu vou procurar se tem anticorpo positivo, que é um marcador da doença, da chance de vir a ter o diabetes. Então, participar do processo é participar do rastreio, né? E que ele, assim, na verdade, ele não... Nós nem estamos falando de pesquisa quando eu falo do rastreio, né? Eu estou falando que você pode pedir para o seu médico, o médico dele, fazer uma solicitação para os exames de anticorpos para ele. Então, a partir do momento que você sabe que tem alteração, você pode entrar no grupo que pode ser acompanhado no estudo clínico que vai acontecer. Eu acho que é importante divulgar. No site da SBD tem uma plataforma, né, que é a plataforma DM1 Pré-Clean. E todo mundo que tem anticorpo positivo, a gente convida a se inscrever lá, que aí a gente depois vai entrar em contato para conversar, para falar sobre isso. Tá bom, maravilha, gente. Alguém tem mais alguma pergunta aqui? Não. Que delícia de conversa, né, gente? Tô muito feliz, né, de poder estar aqui acompanhando. Queria agradecer a presença de cada um, em especial, né, da Bia, da doutora Denise e de todo mundo que está aí nos assistindo agora ou que vai assistir depois, que é super importante a gente dizer que vai ficar disponível, então, no YouTube da DJ. Então, se você gostou, divulguem, né? Se você chegou no meio e quer assistir todo, também façam isso, porque é super importante. É um tema que hoje a gente precisa falar sobre, né? E é algo que a gente acaba não tendo tanto conhecimento. Esse foi o objetivo da gente estar aqui hoje, esclarecendo para que cada vez mais pessoas com diabetes e outras, né, condições possam participar das pesquisas, para que a gente possa realmente tá presente nos estudos, trazer novas medicações e novas soluções aí para o cuidado das condições crônicas. Então, obrigada a todo mundo. Muito obrigada. Obrigada, boa noite para todos. Gente, boa noite.